isso que eu tinha te dito do Daniel Astral, né? E a gente vai entrar um pouco no caso da depressão, né? De certa forma, do lado dele. Mas, como eu te disse, eu vou recapitular aqui no ar pra você do que se trata. O Daniel Astral, ele era um... Isso, se dizia satanista. Né? Eu falo, se dizia porque não existe nenhuma comprovação de que ele de fato foi de alguma ordem. Ex-satanista, escritor, teólogo, se converteu ao cristianismo, se eu não me engano, em 96. Em 99 ele cria o personagem Daniel Mastral, que ele adotou o nome e foi levando até o fim da sua vida. O nome dele era Marcelo Agostinho Ferreira. E ele tirou sua vida não nesse domingo, no penúltimo domingo. Né? Então fazem aí já... Uma semana e um dia. Uma semana e pouco. Uma semana e alguns dias aí. Qual que é o caso que eu puxo do Daniel Mastral nesse ponto aqui? Por conta da... a gente chama de hereditariedade, talvez. Né? O filho dele se suicidou quando tinha, se não me engano, 15 anos, em 2018. Né? Foi até uma morte aí terrível, né? Enfim, não vou entrar nos detalhes da morte. A esposa dele na época, Isabela Mastral, que era Cíntia, né? Também usava o codinome de Isabela Mastral porque foi assim batizada por ele depois, se eu não me engano. Em 2021 ela vem a óbito, porém ainda parece que existem algumas coisas que estão sendo puxadas em investigações por conta de talvez alguns medicamentos que ela tenha tomado na época da morte, ali no dia da morte, e que talvez possa ter colaborado, né? Eu sei que acho que na certidão de óbito tá com um infarto agudo no miocárdio, mas eu acho que ainda existe alguma coisa sobre isso. E agora em 2024 o Daniel, né, já tinha tentado em 2023, porém em 2024, assim como saíram alguns áudios aí por aí, né? Não tô nem invalidando, falando que áudio é mentira não, tá, gente? Até acredito que seja, e é o que mais me preocupa. Já falava que tava... queria ainda esse ano, que não aguentava mais, enfim. A gente entra na parte da depressão, na parte da hereditariedade e na parte de uma pessoa que tinha também uma ligação com a espiritualidade aí, né? Desde a época do filho dele, da esposa e mesmo dele, porque ele já era uma pessoa conhecida na época que o filho dele também, infelizmente, tirou a própria vida. Existem espíritos que acompanham, obsessores que acompanham de forma hereditária, a ponto, como você disse agora há pouco, de destruir uma você deu exemplo do programa, por exemplo. Mas de destruir de fato uma família e continuar trabalhando em cima daquilo. São espíritos talvez diferentes do que a gente está acostumado a ver como obsessor. Como você enxerga esse caso e o caso da depressão aliado a esse caso que eu te passei agora do Daniel? É interessante, né? Eu não acompanhei muito o Daniel Mastral, mas tem algumas questões aqui a serem pontuadas. O primeiro ponto é a depressão, né? Ele teve frustrações, né? Ele perdeu um filho a princípio, né? Tô falando do caso matéria, né? Uhum. Depois ele perde a esposa, não sabemos o real motivo, né? Como você colocou. Eu acho que quando a gente tem uma perda, muitas vezes acaba vindo o sentimento de culpa. Mas que você seja ligado à espiritualidade, ninguém está imune a passar por um transtorno, né? Ninguém está imune a passar por uma dificuldade. Vide, eu aqui estou falando com vocês, psicólogo, tenho os meus problemas, minhas dificuldades. O padre Fábio de Mello teve transtorno de pânico, né? O Marcelo Rossi ficou anos para se curar de uma depressão, né? Então, não é fácil, né? Não é fácil. Então, a gente... além de toda a pressão por ser uma pessoa pública, né? Isso tudo tem uma carga, né? Influencia, né? Influencia. Se você está fazendo bem a alguém, né? Então eu acredito que tem a carga da frustração, né? A culpa, e a gente associa muito a depressão e a culpa, e hoje as próprias evidências científicas já trazem que a culpa e a depressão estão muito associadas, né? E frustrações também que você tem, perdas, né? Então a pessoa muitas vezes não consegue se recuperar. Ele perdeu um filho, né? Só quem perdeu um filho sabe o que é perder um filho, né? O trauma que é, o desgaste que é. Eu tô aqui trabalhando com a espiritualidade e perco alguém.
Às vezes a pessoa entra até numa rebeldia. Sua né? cabeça começa a ressignificar várias coisas. A gente não sabe como ele pensava. Será que ele não pensava, poxa, eu tô aqui trabalhando com a espiritualidade, eu tô aqui ajudando as pessoas, mas, pô, eu ganho esse presente? Né? Talvez seja isso, eu não sei, mas o que é fato, ninguém está imune a nada. Não é porque você tem estudo espiritualidade que você não vai ter problemas. Todos nós temos problemas. E eu digo da hereditariedade nesse ponto, o que acontece? Em 2022 ou 2023, início, não lembro. Acho que foi final de 2022 para 2023. Ele teve um filho com a atual esposa, né? Que, pô, um certo, sei lá, um tempo depois que a esposa dele faleceu, ele casou de novo. Ele teve um filho com essa nova esposa dele. E aí eu falo isso até a critério do quê? De talvez existir uma observação mesmo por parte da atual esposa, é óbvio, não tô falando agora, é um bebê, né? Mas depois de passar esse momento de luto, e observar esse tipo de situação espiritual e também, obviamente, psiquiátrica, para ver se não existe alguma condição genética em relação a isso, eu não sei como funciona, mas que traga essa depressão de uma forma mais forte. Porque já teve o filho dele, teve ele, a esposa nem coloco muito nesse ponto de hereditariedade em si, porque ela não teria, não coloco no ponto de genética em si, alguma coisa do tipo, porque ela não tem ligação sanguínea com ele. Mas existe ligação espiritual, né, que a gente estava mencionando. É importante também observar esse tipo de situação, sim, ou quando ele encerra tudo, ele termina e acabou? A gente tem uma tendência, por exemplo, se tem pais autistas, 2 pais autistas, uma tendência de você ter um filho autista, pelo menos geneticamente, muito grande, né? Então, todos nós temos uma predisposição genética a ter algum tipo de doença. E a maneira como nós pensamos, nós nos sentimos, pode vir a desencadear um processo de depressão, né? Então, eu acredito que no caso da família deles é multifatorial, né? Uma pessoa que perdeu pessoas e também pelo trabalho, eu acredito até num processo de obsessivo, né? Processo obsessivo grave, né? Que vai corroendo a pessoa. Se a pessoa ela já está revoltada com ela mesma, com a vida, se ela não aceitou as perdas, se ela, né? O que é legítimo, né? Não estamos dizendo aqui que... alguma furadeira em algum lugar do mundo aqui. Eu também tomei um susto na hora, cara. Eu pensei que era o meu celular. Disparou. Eu falei, rapaz, que nível que ele chegou. Mas eu acredito muito que essas faltas deram brecha para ele permitir também que esses obsessores pudessem... É porque existe uma sobrevida ali nesse caso dele, né? A sobrevida foi durante esse tempo que ele passou sem um filho, imagina. De 2018 até 2024, né? São 6 anos. A sobrevida, eu digo, daquela da pessoa continuar tentando, a pessoa não desiste. Ela continua tentando, mesmo com toda a dor que sofre, como você disse. Só quem passou pela situação que ele passou vai saber, né? Mas a pessoa continua ali tentando, continua buscando talvez uma melhora, buscando algo que faça ela renascer, reviver. E isso às vezes é temporário. E é muito pior, eu acho, quando é temporário isso, cara. Porque você observa, porra, agora vai. E de repente você se vê de novo no mar de lama enfiado. E cada vez parece que você tá mais atolado nele. Por isso que no caso dele tem que ser igual ao mar. A gente tem que saber recuar, né? Diante de tudo, eu não tô bem, preciso me tratar. Buscar um psiquiatra, um terapeuta, ressignificar esse processo todo. Isso é interessante que você tá falando demais, porque existe até... Eu sei que a família dele ali, eu digo... do Daniel em si, a família mais ele e a esposa em si, né? Tinha um certo problema com o Caio Fábio, o pastor Caio Fábio. O pastor. Reverendo, pastor, enfim. Caio Fábio. Mas foi o que o Caio Fábio falou quando ele veio aqui. Sobre o Daniel, isso, sei lá, 1 ano atrás? Por aí? Acho que foi. 1 ano atrás. Que quando ele perde o filho, né? E depois ele perde a esposa, ele, conversando com o Daniel, fala pro Daniel recuar. Sim. Dar um tempo pra ele mesmo, pra ele conseguir talvez se recuperar daquilo. Cicatrizar. Mas eu acho que onde o Daniel encontrava mais prazer em fazer as coisas
era escrevendo livro, era continuar se mantendo ativo, era postando. Era meio que a válvula de escape do cara ali. Exatamente, isso acontece. A válvula de escape dele deixava ele como? Deixava ele totalmente à mostra. Sim. Deixava ele explícito pra todo mundo. Sim. Então não existia um momento ali de porra, vou me recuar, vou esperar. Igual a atual mulher dele. A atual mulher dele, na verdade, ele foi o que eu falei, aconteceu esse fato num domingo, ela aparece pra comentar como é que foi. Só num sábado, então assim, 6 dias depois, pra comentar o que aconteceu, tal, pra desmentir algumas coisas de um pessoal que tava falando dele na internet, que se diz amigo dele, enfim. E aí depois ela já se recua de novo, ela já não posta nada, não fala nada, mesmo sendo atacada por algumas pessoas, né? Mas assim, mas já não posta nada. Então assim, eu enxergo nesse ponto que você tá falando uma parte, vamos dizer, emocionalmente mais inteligente dela. Né? De se manter recuada, porque afinal se blindar, de contas, né? Ela tem. Porque vai vir. Ela já tinha 2 filhos antes do filho que ela teve com o Daniel. Então ela tá com 3 filhos agora, né? Se vendo ali meio que sozinha, querendo ou não, porque. Né? Tinha um provedor. Tinha uma família, né? Ali, mas né? E não tem mais. Uma família. Então assim. É importante isso que você fala sobre, às vezes, a pessoa pisar um pouco no freio. E isso é fundamental, gente. Eu não sei, não conhecia, né? Mas talvez fosse importante, né? Diante do luto que ele viveu, que gera culpa. Pô, o que eu poderia ter feito para meu filho não ter passado por aquilo? Porque o pai que perde um filho fica se perguntando o tempo inteiro. Por que eu poderia ter feito? Por que ele morreu desse jeito? Né? Por que... Né? E não adianta, cara. Por mais espiritualizado que você seja, estudioso, você é humano. Né? Nós somos seres humanos, Sim. Nós somos frágeis, nós somos sensíveis. Temos sentimentos, sentimentos. Se eu não estou bem, eu tenho que dar uma parada. Sim. Né? Eu tenho que dar uma recuada. Né? E a vida vai trazendo essa experiência pra gente. Né? Que a gente precisa dar uma parada, que a gente precisa dar uma recuada. Eu não estou falando de uma demissão de um emprego, estou falando da perda de um filho.